Boa noite a todos. Tudo bem, Irene? Quem mais que está comigo aqui? Débora, Nelson, sejam bem-vindos. Marinês. Gente, aproveita esse momento que a gente não começou ainda. Compartilha o link da palestra com os amigos, com os familiares. Compartilha na sua linha do tempo. Compartilha no WhatsApp. Compartilha porque vai valer muito a pena. Vai ser um big de um aprendizado hoje. Maria, Elizabeth, Maristela, sejam todos bem-vindos. Graziele, Maria do Carmo, Terezinha, Marinês. Eu vou dar só mais alguns minutinhos e aí eu já vou fazer uma prece inicial para a gente poder iniciar a palestra, tá bom? Silvia, Natília, sejam bem-vindos. O som tá certinho, tá muito alto. O áudio tá bom? Dá para ouvir direitinho? Me passa um ok. Obrigada, Emerson. Boa noite, Bernadette, Grace, Wesley, Janice, Pamela, seja bem-vinda. Ainda dá tempo de compartilhar o link da palestra. Compartilhem na linha do tempo de vocês, no grupo do WhatsApp, entre os amigos, entre os familiares. Tenho certeza que vocês vão gostar e tenho certeza que todos vão gostar também. Grace, boa noite. Acho que eu já vou fazer uma prece para a gente já poder iniciar. Márcia, boa noite. Então vamos fechando nossos olhos e pedindo para a equipe espiritual responsável pela limpeza que limpe a todos nós, nossas energias, que limpe nosso lar, nossos familiares, tirando deles todos os medos, angústias, tristezas, inseguranças, toda ansiedade, toda a raiva, tudo que nós guardamos sem necessidade, que seja retirado toda essa energia de nós, que seja transmutada em nome de Jesus. Que nós possamos nos sentir mais leves, com o coração aberto, e os nossos pensamentos conectados aos ensinamentos da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem.
Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos. Vamos desejar boas-vindas aqui para o nosso amigo Wagner Gabriel. Vamos lá, cadê ele? Cadê ele? Seja bem-vindo. Boa noite, Cíntia, tudo bem? Tudo. Se sinta em casa, Wagner. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra. Já é da família, já. Já, sou da família. Já me sinto. Já é família Cascata de Luz. Graças a Deus. Boa noite a todos que estão aí. Estou vendo que tem bastante gente. Tem, que bom, né? Espero poder fazer desses minutos aqui, a gente um bate-papo gostoso, né? Como eu sou professor, eu não gosto de ficar falando sozinho. Então, assim, quem quiser fazer pergunta, pode me interromper. Posso colocar aí na telinha? Pode fazer na hora. Eu gosto de interagir. Eu acho que interagindo a gente consegue trocar mais informação e falar mais. Esse assunto é um assunto muito extenso. É um assunto que eu me dediquei muitos anos da minha vida trabalhando, não só usando esse conceito que a gente vai falar hoje, que é de ressonância, né? Como também trabalhei com pesquisa nisso. Então, eu tenho certeza que vai surgir dúvidas. Então, anotem aí, já pega o caderninho. Esqueceu alguma coisa, pergunta para o Wagner. Eu também vou ficar aqui de olho. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Bom, vamos falar primeiro do conceito de ressonância, né? Ressonância, na física, é um fenômeno em que um sistema vibratório ou força externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências específicas. Essa é a definição da física, né? Ou seja, você tem um sistema vibratório que interfere em outro sistema vibratório. O conceito de ressonância. E por que esse assunto é tão importante para nós? Porque a base da grande maioria das terapêuticas que utilizam princípios vibracionais se utilizam da ressonância. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos colocar aqui primeiro as diversas formas de terapia integrativa que existem hoje, né? Falando das principais, por exemplo, os florais de Bach, né? Você tem o Reiki, você tem a cromoterapia, né? Você tem a própria acupuntura, que utiliza um princípio muito parecido. Você tem os diversos sistemas de massagem terapêutica, que utilizam também esse mesmo conceito. Sobretudo, as massagens que se utilizam de óleos essenciais. Também se utilizam desses conceitos de ressonância. E todo tipo de troca corporal de energia também utiliza o conceito de ressonância. Como a própria definição da física diz, quando uma vibração de um corpo interfere na vibração de outro. Então, por exemplo, quando a gente fala de florais, não sei se vocês já ouviram falar de florais, se vocês conhecem. O que são florais? Resumidamente, florais são emoções em líquido, para ficar fácil de entender. O que é um floral? É emoção em líquido. Tanto que existe um floral para cada tipo de questão emocional a ser trabalhada, né? Quando você vai fazer um tratamento com florais de Bach, é importante que você procure um profissional, um terapeuta, e não ficar na farmácia comprando um floral que você acha que é aquele para você. Quem tem que avaliar isso é o profissional, né? Terapeuta floral. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, as pessoas acham assim, mas floral é remédio? Não, remédio só não é medicamento, né? Porque a diferença entre remédio e medicamento é que o medicamento tem um princípio ativo. O remédio, qualquer coisa pode ser remédio, né? Um abraço pode ser um remédio. Então, o floral está qualificado como conceito de remédio, não está qualificado como conceito de medicamento, por isso ele pode ser, sim, prescrito por profissionais não médicos. E qual é o lance do floral? O floral, ele, na verdade, não precisa nem ser ingerido, por exemplo. Você pode estar com ele próximo de você, que ele já vai estar agindo. Por quê? Porque existe uma ressonância entre o floral e a gente.
Então, vamos supor, se você está passando por um problema de angústia, de perda ou de ansiedade, e você tem um floral que tem uma vibração que trabalha essa questão emocional, o que ele vai fazer? Ele sozinho vai mandar informações vibracionais, do ponto de vista magnético mesmo, né? A gente tem várias formas de energia que são utilizadas hoje. E aí essa informação que o floral manda para a gente interfere na nossa vibração emocional. E isto faz o efeito do floral. Isso vale também para práticas transmissoras de energia entre um corpo e outro, como, por exemplo, o Reiki, né? Também trabalha com o conceito de ressonância. O próprio passe é uma ressonância, não há dúvida disso. Então, o que acontece? Quando a gente fala em ressonância entre corpos biológicos, entre coisas biológicas, a gente acrescenta mais um nomezinho. A gente acrescenta a biorressonância. Então, a biorressonância é o conceito de ressonância, né, entre dois organismos vivos. Então, toda vez que você utiliza qualquer organismo vivo para obter um efeito terapêutico, você está fazendo biorressonância. E é fácil de explicar, não é? Nós temos aí a medicina nos últimos anos, nos últimos 100 anos, ela evoluiu muito, sobretudo no processo de diagnóstico. Por quê? Porque a gente começou a usar formas e radiações ionizantes e não ionizantes. E dentre todas essas técnicas, surgiu a ressonância magnética. Quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, o que é, na verdade? Na verdade, o equipamento faz isso, né? Só que o equipamento não é um ser vivo. Aí é uma ressonância mesmo, não é uma biorressonância. Ele oferece ao seu organismo uma ressonância, quer dizer, ele oferece uma vibração para o nosso corpo que ressoa junto com o equipamento e produz uma imagem, que são as imagens que a gente vê na ressonância magnética. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria deixar claro para vocês. Então, ressonância é quando um corpo vibra e interfere no outro. Quando nós falamos em corpos, em, digamos assim, seres vivos, né? Aí nós estamos falando de biorressonância, tá bom? Esse é o primeiro conceito, para ficar claro e fácil da gente entender. Essa plantinha que está aqui do meu lado, por exemplo, tá vendo? Isso aqui é uma orquídea. Ela está fazendo biorressonância comigo. Dá para entender? Na sua casa, todos os seres vivos que você tem na sua casa fazem biorressonância com você. Uma planta, um bichinho, um animal de estimação, um peixe. Qualquer coisa que tenha vida faz ressonância com você, faz biorressonância com você. E é interessante, existem relatos de pessoas que cuidam de plantas. Não sei se alguém aqui tem esse hábito de cuidar de planta, de flor e tal. E as pessoas relatam que quando você conversa com as flores, quando você põe uma música, quando você interage com as flores, elas reagem melhor, elas ficam mais bonitas, parece que elas trazem um pouco mais elas dão um retorno para a gente de alguma forma. Isso já foi provado, né? Já foi feito estudo sobre isso. Que as plantas que são simplesmente regadas, elas têm um desenvolvimento diferente daquelas plantas que são regadas e que a pessoa nutre por ela algum tipo de sentimento de carinho, enfim. A gente consegue fazer essa biorressonância. Se nós somos capazes de fazer biorressonância com uma flor, com um cachorrinho, com um gato, né? Que dirá com outras pessoas? Então, a ressonância, a biorressonância, ela se dá com todas as pessoas que você convive. Então, por exemplo, dentro da sua casa, todas as pessoas ressoam com você. Todas. Familiares ou não. Se você tem um funcionário que trabalha na sua casa, esse funcionário também ressoa com você. E o que acontece quando existe essa ressonância entre pessoas, né? Essa biorressonância? Começa a existir uma terceira onda, ou seja, uma terceira energia. Que você soma, vamos imaginar duas pessoas, né? Uma pessoa emana uma vibração, a outra
recebe essa vibração, e essas duas vibrações juntas compõem uma terceira, que é das duas pessoas. Você tem um filho, juntou mais uma. Você tem outro, juntou mais outro. Então, todas as pessoas e seres vivos da sua casa ressoam de uma forma específica. Quando você tem um lar onde as pessoas não se dão bem, uma família desestruturada, uma família com problemas, uma família que não conversa, uma família que não tem... onde não existe uma harmonia entre as pessoas, elas produzem um tipo de ressonância diferente de famílias que têm outro tipo de comportamento. A gente sabe que toda família tem problema. Aliás, isso faz parte do processo de evolução. Estava comentando hoje com uma pessoa muito querida minha, exatamente sobre isso, né? O catabolismo sempre vence. Você sabe o que é catabolismo? O catabolismo é o processo de destruição que a natureza faz. Isso é natural na vida, né? Um dia a gente vai morrer. Um dia o catabolismo vai vencer a gente, né? Um dia tudo isso vai ser vencido. Então, a gente, para lutar contra essa coisa que será inevitável, que é a transformação, porque na natureza tudo é assim. Tudo se destrói para se transformar em uma outra coisa. No mundo, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, essa lei, ela é para todo mundo, inclusive para a gente. Mas só que a gente não quer morrer. Então, o que você faz? Você gera uma energia para retardar o máximo possível esse processo. No momento em que você gera essa energia, produz essa energia para retardar esse processo, é exatamente aí onde você ganha a evolução espiritual. A evolução espiritual ela vem exatamente quando você está passando por problemas. Por questões que você precisa cuidar na sua cabeça, né? Tem até um trecho do Sylvester Stallone que ele fala que a vida, o objetivo da vida é deixar a gente de joelho, né? E um verdadeiro campeão não se mostra com a quantidade de vitórias, mas sim pela capacidade que ele tem de ficar sempre se levantando cada vez que isso acontece. Isso chama-se resiliência. E o que isso tem a ver com ressonância? Tudo a ver. Porque, na verdade, a nossa capacidade de interpretar os problemas e dar um significado diferente para ele nos faz ressoar de uma forma diferente. Vou dar um exemplo claro no momento que a gente está vivendo aqui. Tá? A gente está vendo uma pandemia. Tá? E aí, a gente sabe que o momento é difícil, sabe que nós estamos passando por um problema grave. Quando você, por exemplo, fica o dia inteiro na televisão, assistindo um noticiário, o que aquilo vai trazer dentro de você? Vai trazer constantemente, até sob efeito hipnótico, uma informação que vai deixando você de uma forma emocional, que vai produzir uma vibração em você. Quando alguém que mora junto com você, que está fora dessa situação e chega em casa, o que acontece? Se a pessoa que chega em casa ela não tem essa vibração e você tem, então ocorrerá o quê? A emanação de um corpo para outro dessa vibração. E aí você, dependendo da condição do outro, se ele se deixar levar, a sua vibração acaba potencializando nele e aí vira uma coisa pior. Se isso está me fazendo entender. Tudo por um fenômeno de ressonância. Tudo. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa pessimista, que fica o tempo todo, né, achando que o mundo é uma porcaria, que nada vai dar certo e tudo mais, provavelmente você deverá interferir na vibração de outras pessoas próximas de você que não têm tanta convicção do que acham, entendeu? E acabam se deixando levar. E, infelizmente, é o que a gente vê hoje. Não estou aqui pedindo para ninguém ver noticiário, não é isso não, tá? Acho que a gente deve se informar, deve estar sabendo de tudo, mas não deve transformar isso em algo que possa ser maléfico para você. A gente tem que saber usar a inteligência nesse momento, tá? Chegou uma pergunta aqui, ó, do Sidney Drummond. Tudo bem? Puxa vida aqui, honra, hein?
Dr. Wagner, em 1930, Dr. Riff teria descoberto como destruir vírus, bactérias e câncer e construir um aparelho que, ao imitar a vibração de determinado agente, e ao reproduzir o agente, era destruído. O doutor acredita que essa descoberta poderia, de fato, ser uma cura para o vírus que hoje nos ataca? Boa pergunta, hein, Sidney? Boa pergunta. Você sabe que na Alemanha, a Alemanha é um dos países mais avançados no conceito de biorressonância. Tem uma feira eu não me lembro onde é que é feita, uma feira anual que é feita na Alemanha de equipamentos para isso. Então, por exemplo, quando a bioimpedância que todo mundo faz hoje é um conceito de ressonância, né, de biorressonância. Os alemães desenvolveram equipamentos capazes de fazer uma leitura do seu corpo vibracional. Qual é o princípio disso? Se você tem, por exemplo, um órgão saudável, né? Imagina um fígado saudável. O que o fígado faz? Ele está constantemente fazendo trocas bioquímicas, que é o trabalho do fígado. Essas trocas bioquímicas emanam energia de calor, energia magnética, emana fótons, emana uma série de outras de coisas derivadas das reações químicas. Então, os alemães conseguiram armazenar isso eletronicamente, os padrões vibratórios de um fígado normal, dito saudável. E o equipamento, quando ele faz a leitura vibracional de um fígado, o seu, por exemplo, ele vai comparar o que ele está lendo com o seu com aquilo que ele tem armazenado como se fosse normal. E ele vai entender se tem problema ou não. Os antigos monges tibetanos e mesmo os monges budistas, eles fazem isso há milênios. Eles desenvolvem uma habilidade de observar a temperatura dos órgãos na mão. Você que está aí assistindo a gente agora, se tiver curiosidade, passa a mãozinha assim no seu corpo, ó, sem encostar, vai passando. Vocês vão perceber que em algumas áreas fica mais quente. Então, por exemplo, coração. Você passar a mão no coração, você vai ver que está mais quente do que na garganta. Entendeu? Por quê? Porque o coração tem alta troca de reações químicas. Então, ele emana mais calor. Isso acontece com todos os órgãos. Então, os monges, é como se eles fossem um aparelho de ressonância ambulante. Eles conseguem, pela mão, saber onde que está o problema em você. Pelo calor emanado das reações químicas. Um fígado doente é mais quente do que um fígado que não é doente. Porque ele está trocando mais informação. Se, de repente, dependendo da doença, se ele parte de uma doença degenerativa, como um câncer, por exemplo, que você citou, o que acontece? É porque está começando a ocorrer perda de reação química. Então, a região fica gelada, fica fria. Esse é o processo. Se isso acontece com calor, os alemães, os russos também fazem muito isso. O que eles fizeram? Eles desenvolveram tecnologia para entender isso. E aí eles conseguem fazer através dos exames de biorressonância, esse tipo de coisa. E aí, o que eles fazem quando você tem um órgão, por exemplo, com problema? Um dos equipamentos que eu vi funcionar é assim, eles pegam a informação que está errada no seu fígado, grava num cartão magnético e você anda com aquele cartão. E aquele cartão emana energia magnética que vai corrigindo, ajudando a corrigir os problemas hepáticos. Isso é ressonância. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível você pegar a vibração de um vírus, é possível, e você emanar essa vibração para outro lugar. Se a gente pensar, agora, se vai destruir ou não, eu não sei. Eu não acredito, eu acho que é muito difícil você bombardear o vírus apenas com a informação dele. Pegando o princípio da homeopatia, né? Semelhante, cura semelhante. Não é assim o princípio da homeopatia? Então, como é que a homeopatia funciona? Se você quer resolver um problema de saúde, você precisa utilizar um medicamento que causa esse problema de saúde, só que em doses pequenininhas, em doses homeopáticas, né? Para treinar o seu corpo a saber lidar com aquele agente. Nesse aspecto, eu acredito no conceito de ressonância
para, por exemplo, combater o coronavírus. Se você pegar a vibração do agente etiológico, do agente etiológico da doença, do agente que está causando isso, e conseguir, de alguma maneira, passar para o seu organismo de forma vibracional, bem devagarzinho, para que ele possa aprender a desenvolver uma imunidade contra aquilo, eu acho que pode ser sim. Agora, é claro, né? Tudo isso aqui são hipóteses, a gente está falando dentro, a gente está colocando dentro de um contexto, que é o contexto da ressonância, mas isso não invalida nada do que a gente já sabe que tem que fazer, né? A gente já chegou atrasado. Para fazer um negócio desse, a gente está fazendo há muito tempo, né? E os próprios vírus, eles... o que faz eles viverem é a mutação. Eles também são seres... A gente precisa entender que vírus, bactérias, né, protozoários, vermes, são seres vivos da criação. O vírus, ele existe desde que o mundo é mundo. E ele é produzido por Deus também. Segue leis divinas, o vírus, né? Então, tudo está a serviço da criação. Tudo, inclusive o vírus, está a serviço da criação, de alguma maneira. Então, ele não é o mal, né? Não é ele o problema. O problema foram nós que causamos esse problema, né? Então, se a gente entrar nesse conceito, a gente vai sair um pouco do assunto. Então, mas o objetivo dele é este. Então, existe uma função científica para a gente aprender a lidar com esse sistema de contaminação, e existe também a questão filosófica, né, da gente entender, poxa vida, será que o que a gente está fazendo está certo? Né? O que a gente precisa fazer para combater? Qualquer pandemia se combate com inteligência. Na minha opinião, não existe outra forma, é inteligência. Os seres humanos, infelizmente, ainda padecem um pouco disso. Mas, quando a gente fala de ressonância nesse aspecto, eu não consigo ver, porque o que acontece? Se eu pegar uma vibração de um coronavírus e jogar dentro de uma pessoa que está contaminada, pela própria definição de ressonância, a tendência é que aquilo piore. Entendeu? E não anule. Você teria que pegar aquilo e inverter de alguma forma para anular. Mas, até hoje, eu não conheço nada que faça isso. Eu agora acredito, sim, no conceito de ressonância, por exemplo, da homeopatia. Eu acho que é interessante, sim. Isso pode funcionar. Como isso pode ser produzido, só os nossos entendidos aí de homeopatia poderiam dizer. Mas é uma forma, do ponto de vista da ressonância, de isso acontecer realmente. Quando a gente está... Imagina, por exemplo, um ambiente hospitalar, né? Qual é a caixa de ressonância que tem ali dentro? Né? Hoje, no hospital. Profissionais de saúde estressados, todos, apesar de vacinados, né, estão lá nervosos, estressados, passando por um problema difícil, vendo gente morrer toda hora, né? Por mais que um profissional de saúde seja acostumado, eu sou profissional de saúde, eu sei como é que é, acostumado a lidar com a morte, você vê tanta morte assim, não é normal. Então as pessoas realmente muitos estão vivendo momentos difíceis. Isso produz uma emoção que acaba somando com a emoção do ambiente, e junto com os doentes, e junto com os familiares, tudo isso produz uma ressonância, que vai somando e vai chegando no planeta inteiro. Então, nós estamos submersos dentro disso, como um peixe dentro do mar. Cabe a nós aprendermos com a situação, e não deixarmos que a parte ruim dessa ressonância tome conta da gente e nos transforme em doentes, mesmo que não peguemos o vírus. Entende? Então, cabe a nós, através da nossa mente, observe que aqui é que está a questão. A gente aqui tem que procurar ter um entendimento diferente do que a maioria das pessoas está tendo. Nós, espíritas, temos plenas condições para isso. Plenas condições. Para fazer uma leitura diferenciada. O espírita tem como fazer isso. Principalmente quando a gente pensa no processo de transição planetária que a gente está vivendo. A gente está saindo de uma situação de mundo de expiação e provas para um mundo
de regeneração. Então, tudo isso tem um certo sentido no que está acontecendo. É só a gente aprender a dar uma visão diferente e ficar como observador. E usar a inteligência para nos afastar do problema. Porque da mesma forma que o vírus é perigoso, ele é a coisa mais fácil de matar. Com máscara, distanciamento e álcool gel, você mata ele. Então, na verdade, ele é um vírus que mexe com o comportamento das pessoas e, consequentemente, com a ressonância. Aqui uma pergunta do Grupo Espírita Cascata de Luz. Tem como ficarmos com sintomas só de mentalizar a situação? Isso é ressonância? Claro que sim. Isso é ressonância. Por quê? Porque você está produzindo, através da emoção, as emoções é que controlam as glândulas do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você fica nervoso, nervosa, você produz cortisol, só pelo fato de estar nervoso. Só o cortisol sozinho aumenta a pressão arterial, faz vasoconstrição. Nas primeiras 72 horas, olha como é que funciona o estresse, que interessante. Nas primeiras 72 horas, ele estimula o sistema imune, porque ele entende que você está sendo atacado. Passando 72 horas, ele começa a deprimir o sistema imunológico. E aí é a hora que, sim, respondendo a sua pergunta, sim, pode produzir doenças. Questões emocionais. Existem pesquisas muito, muito sérias que mostram que pessoas que tiveram alguma gripe forte, alguma coisa assim, antes dessa questão do coronavírus, os cientistas descobriram que cerca de 72 horas antes, eles tiveram um estresse forte, alguma coisa forte que passaram na vida e baixou a imunidade, e a pessoa não consegue resolver. É como se o universo te desse 3 dias para você resolver o problema, na sua cabeça. Não o problema em si, mas na sua cabeça. Se você persistir com um problema por mais de 72 horas, você começa a colher malefícios disso. E aí pode somatizar, sim, doenças no corpo. Claro que pode. Hoje em dia mesmo, tem gente que acha que pegou Covid e começa a desenvolver até febre. É possível ter até quadro de febre leve por influência do emocional. É possível. Então a pessoa começa a achar que ela está daquele jeito e aí se produz sintomas no corpo. Existe um impacto. E o caminho desse impacto começa no cérebro, passa pelas glândulas do corpo, que vão produzir substâncias químicas e alterar a bioquímica do corpo. Então, é por aí que a coisa acontece. Isso também é ressonância. Embora seja por via bioquímica, mas ele também é por ressonância. Agora, existe uma outra questão. Essa ressonância causada internamente, essa vibração causada internamente, né, ela pode se expandir para fora. Então, você, além de prejudicar e criar sintomas no seu corpo, você pode criar nos outros. Tá? Os órgãos causam ressonância entre si. Né? Por isso que também a gente considera dentro do próprio corpo como uma biorressonância. Eu trabalhei muitos anos com cromoterapia. Sou pesquisador em cromoterapia, publiquei trabalho científico em cromoterapia. Depois, se alguém quiser, eu mando o link para vocês lerem o trabalho que nós fizemos. Eu fiz parte de uma pesquisa que comprovou que luzes de cores diferentes têm ação direta sobre células imunológicas in vitro. In vitro. Eu peguei células imunológicas de camundongos e irradiei luz azul, luz verde, luz vermelha durante 2 anos de pesquisa, e ao final a gente prova que, dependendo da radiação luminosa produzida, você tem um efeito diferente na reação das células imunológicas. E o conceito de biorressonância ele está presente direto na cromoterapia. Porque na cromoterapia você tem a pessoa que vai fazer a aplicação, né, da cromoterapia, emanando uma ressonância, uma vibração, para um corpo que vai receber aquela vibração, e a luz, ela dá o tempero daquilo que você está mandando. Então, por exemplo, é como se a cromoterapia fosse uma... É como se eu conseguisse mandar uma energia mais analgésica, mais anti-inflamatória, mais regeneradora óssea, mais regeneradora de tecido. A gente consegue, através do conceito de biorressonância, usando cores, produzir um remédio, como se fosse uma farmácia, para a gente poder aplicar numa determinada doença, numa determinada pessoa. Tá? É nesse aspecto. Vamos lá, Sr. Sidney. Concorda que o câncer nada mais é do que células que passaram a ter uma vibração diferente do corpo que habita? Ou seja,
não se comunica mais com o conjunto? Sim. A célula cancerosa é aquela célula que diz que ela cansou de ser o que ela é. Então, ela é uma célula pulmonar, você cansei de ser célula pulmonar, e você é outra coisa. Sim, é verdade. Ela começa a não obedecer mais o todo. Ela desobedece a harmonia do órgão que está atuando. Então, existem vários fatores que levam a isso, né? A gente sabe disso, mas o câncer, basicamente, é isso. É uma célula que se rebelou. Ela resolveu não ser mais pulmão. Ela resolveu ser o que ela quer. E aí, nessa que ela resolve ser o que ela quer, ela mata aquilo que ela deveria ser e por um processo de ressonância interna, de biorressonância interna, ela vai contaminando e fazendo com que as outras células também se transformem nisso, e depois ela parte para o corpo. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai e começa a fazer isso no organismo inteiro. Normalmente, os cânceres, a gente tem hoje muita pesquisa avançada com relação a isso, mas o câncer está basicamente ligado ao hábito de vida que se origina na mente, né? Está ligado à inflamação crônica subclínica. Esse é o principal fator causador do câncer hoje. É aquela inflamação que você não vê, porque ela não dói, não dá febre, por isso que ela é subclínica, mas ela é crônica, ela fica o tempo todo acontecendo. Então, o que é que causa a inflamação crônica subclínica? Cigarro, bebida alcoólica, refrigerante o tempo todo, açúcar refinado, doce, farinha, tudo isso causa inflamação crônica subclínica, que faz o quê? Quando você inflama o teu corpo, você obriga o seu corpo a toda hora ficar dividindo célula, refazendo aquelas células, entendeu? Se você tem uma inflamação crônica, ou seja, aquilo fica por muitos anos, por isso que eu falo que é hábito de vida. Tem gente que toma 1 litro de Coca-Cola por dia. A pessoa pode fazer, se ela tem livre-arbítrio. Mas aquilo dentro do corpo dela está provocando uma inflamação crônica subclínica que está gerando um processo inflamatório em algum lugar do corpo e obrigando esse corpo a ficar dividindo células antes da hora. E nessas divisões celulares excessivas é onde acontece um erro, o que é normal também, que nesse exato momento nosso corpo está produzindo um tumor. Só que a gente tem um sistema imunológico que não deixa esse tumor crescer. Então, a pessoa que tem hábitos de vida ruins, causadores de inflamação crônica subclínica, obriga o corpo a aumentar a divisão celular, consequentemente, aumenta a chance de um erro na divisão e aí surgir o câncer. Está mais do que provado, né? Nelson Luiz Martins, tudo bem, Nelson? Como vai? Quais são os princípios do Reiki? Como funciona? É possível a distância? Muito bem. Os princípios do Reiki são diferentes dos do passe, que a gente vê na casa espírita. O próprio nome já define, né? Passe, o que é? É uma energia que passa de um lugar para outro. Ou seja, passa pelo médium. Existe o concurso do plano espiritual no passe espírita. O Reiki não. Os espíritos não conseguem manipular o Reiki. Isso é uma coisa de gente encarnada só. Só quem tem um corpo pode fazer. Então, vamos supor, você pode mandar um passe. É possível você, encarnado, emitir uma vibração, né? E como se fosse um passe, passar uma energia boa para uma pessoa que morreu, para sua avó que morreu, por exemplo? Claro. Porque nós somos espíritos também, a gente tem essa capacidade. Mas é possível você mandar um reiki para a vovó que morreu? Não. Não, porque ela não tem um corpo. Ela não consegue receber. O reiki é o exemplo mais clássico de biorressonância que tem. Porque, na verdade, quando a gente emana uma energia de reiki, a gente manda uma informação para o outro corpo que pega aquilo e promove uma autocura. Isso é reiki. Isso é ciência pura. Hoje em dia, a gente nem discute mais se reiki funciona, porque já é pauta de várias pesquisas no mundo inteiro. Eu poderia citar aqui, pelo menos umas 10 que eu conheço, que são irrefutáveis. Não se discute mais se funciona. Funciona e ponto. Agora a gente está tentando descobrir como que funciona melhor, né? E o Reiki, o próprio nome dele, né? Rei é energia universal e o Ki é energia corporal. É como se fosse um princípio vital do corpo. No Espiritismo a gente não tem o fluido cósmico universal, que quando se une ao corpo,
tem o fluido vital? Então, o fluido vital é o Qi, é o Ti da acupuntura. Então, o Qi do Reiki é exatamente esse Qi, esse Ti que circula no corpo. E o Rei é a energia cósmica universal transformada em energia vital. Portanto, só funciona em seres humanos. E se é possível mandar à distância? Claro que sim. Não existe barreiras para se emanar o Reiki. Quando você mentaliza uma pessoa e você emana essa barreira, essa energia chega até a pessoa e pode sim realizar um efeito, sobretudo se a pessoa estiver disposta a aceitar. Vamos lá, Bruna Aline Silva. A musicoterapia trabalha com vibrações. É verdade, eu já fiz isso. Com musicoterapeuta é a coisa mais linda do mundo. Uma delícia, nossa. É possível utilizar diversas ferramentas como um tratamento espiritual e musicoterapia? Sim. A gente briga por isso há muito tempo, sabe? De unir essas áreas todas. A musicoterapia, porque quando a gente fala em musicoterapia, Bruna, as pessoas acham que é você ficar com fone de ouvido ouvindo uma música com uma cachoeira no fundo. Isso não é musicoterapia, não é isso, não. Existem várias formas de fazer musicoterapia. Tem até faculdade disso hoje, né? Uma das formas que eu tive a oportunidade de experimentar, eu estive numa casa de um musicoterapeuta, uma clínica de musicoterapeuta, e ele tinha uma cama, por exemplo, tá? Ele tinha uma maca, e embaixo da maca ele tinha cordas, como se fosse uma harpa. Imagina uma harpa que você deita, faz uma maca em cima e deita em cima de uma harpa. E ele tocava aquelas cordas, assim, cada corda tinha um tom específico para um determinado chakra do corpo. E quando ele tocava cada corda, a sensação que eu tive naquela maca foi uma coisa extraordinária. Eu entrei de um jeito e saí de outro. Agora, você imagina isso associado à questão de tratamento espiritual. O benefício que isso não pode trazer. A música, ela é universal. Ela é universal. Os planetas, né? Dizem que os planetas têm música, né? Se expressam por música também no universo, quem é capaz de ouvir. Então, a musicoterapia, ela tem um acervo de possibilidades terapêuticas que, se unidas ao tratamento espiritual, seria muito bom. Mas teria que ser uma fusão, né? Entre a casa espírita e os profissionais de musicoterapia que chegar num ponto, chegar num tratamento único para poder transformar isso. Isso vale também para o reiki. Existem muitas casas espíritas que utilizam tratamento de reiki, né? Cromoterapia e tudo mais. E procuram fazer essa junção. Eu acho extraordinário. Só tem a ganhar, porque tudo é biorressonância, né? É uma forma de você mandar uma informação de saúde, de harmonia, de prosperidade para as pessoas saírem melhor, se sentirem melhor com a terapia. Essa é a função dessas práticas todas. Eu não sei que horas são, gente. Deixa eu pegar aqui meu print. Eu não sei até que hora que eu posso ir, viu? Cíntia, você me dá um toque aí, pode me dar um toque até pelo zap, se for o caso. Até que hora eu posso ir, Cíntia? São 9h15 já, né? Já foi 45 minutos nessa brincadeira. Sim, pode, sei lá, mais uns 5 minutinhos, Tá sei bom, lá, eu já encerro. 10. Eu já encerro. É que o povo tá curtindo aqui. Tá curtindo? Que bom. Fico feliz. Então, assim, gente, eu queria dar nessa palestra aqui 2 cunhos. Eu normalmente dou essa palestra mais no cunho científico da ressonância, da biorressonância, dos tratamentos, das terapêuticas, mas em função do momento que a gente está vivendo, eu quis dar essa conotação um pouco mais filosófica e espiritual, para que a gente possa sair dessa palestra refletindo um pouco mais sobre as nossas atitudes diante de tudo que está acontecendo. Que não dá para a gente negar mais, né? O que está acontecendo. Não tem mais como, né? Então, como isso tudo gera uma informação, uma vibração? Como é que nós absorvemos essa vibração? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Como você tem feito isso? Quando você ouve uma informação, por que fulano morreu? Por que fulano... Ok. Quando você sabe que uma pessoa desencarnou, é triste? É lógico que é triste. A morte principalmente do jeito que está sendo, né? Com gente nova indo embora e tal. Existem 2 formas de você encarar isso. Com revolta,
né? Nas várias formas. Uma delas é com revolta, outra com tristeza, e outra lançando um olhar espiritual sobre isso, né? Desejando aquela pessoa que partiu, que ela seja recebida no astral e que a família seja amparada e parar por aí, ou, de repente, ficar transmitindo para os outros, viu? Fulano morreu de Covid. A gente adora falar para os outros que quando alguém diz que quando você vê aquela frasezinha luto na internet, muita gente quer saber do que a pessoa morreu. Você repara isso? A grande maioria, eu não estou falando que são vocês, né? Nem eu. Mas assim, a gente quer saber do que morreu. Ah, quer ver que foi Covid? E se não foi Covid? E a gente fica frustrado quando a pessoa não põe, né? Mas fala, não pôs por quê? Pôs porque morreu, não pôs por quê? Parece que a gente se preocupa mais em querer saber para transmitir, para fazer a fofoca, para fazer a desgraça aí adiante, do que parar e falar assim, puxa, morreu, acabou. O que você vai fazer? Qual é o papel do espírita nessa hora? É simplesmente vibrar para que toda essa passagem aconteça da melhor forma possível, para quem foi e para a família que ficou. Mas a gente gosta de fofocar sobre isso. Então, como é que a gente está agindo? Você fica o dia inteiro na televisão? Você fica falando mal de político? Você fica... O que você faz? Fica com raiva de que não está usando máscara? Qual é o procedimento seu? O que você deixa ressonar dentro de você? Porque o que você deixar ressonar dentro de você, você passa a ter dois problemas. Tá? Dois. O problema que já está existindo, mas aquele problema que acabou criando dentro de você. E que não vai resolver nada. Então, procurar lançar um olhar com mais espiritualidade, com mais parcimônia, com mais tranquilidade, agregando mais do que desagregando. Com isso, a gente promove uma ressonância diferente. As pessoas que ficam à nossa volta, sobretudo os que estão em casa, vão se beneficiar muito com essa ressonância que você pode produzir no seu lar. Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Tá bom, Cíntia? Gente, essa palestra veio muito a calhar, né? Eu acho assim, hoje mesmo eu estava conversando com várias pessoas, né, que a gente faz assistência, sobre essa questão mesmo da pandemia, do luto, como que a gente deve encarar isso, né? Eu vou até deixar uma mensagenzinha aqui que eu acho que é o que todo mundo está querendo, viu, Wagner? Peraí. Olha isso. O que você acha disso aqui? Parei de perguntar, pois esse assunto é por demais interessante e importante. Podemos ter a versão 2 e 3? Claro que podemos. Claro. Ai. Assim, a gente está vivendo essa pandemia toda, a gente fica muito tempo na coisa ruim. Mas, por exemplo, tem uma notícia maravilhosa. Os profissionais de saúde pararam de morrer. As pessoas acima de 80 pararam de morrer. Não estão nem dando entrada no hospital mais, porque a vacina funciona. Então, existe esperança. Imagina só um ano atrás, quando a gente não tinha esperança nenhuma. Hoje, pelo menos, a gente tem uma data para terminar. Nem que seja longa, mas tem. E assim, eu acho que essa história de ressonância, se a gente quer realmente que tudo isso acabe, a nossa ressonância tem que estar ali, vibrando positivo, fazendo a nossa parte, né? Para que haja esse retorno positivo também para o mundo, para todos à nossa volta, né? Eu acho que é a função nossa como espíritas. Não só como espíritas, mas como qualquer religião, acho que agora se você tem Deus, né, fé, você precisa começar a espalhar positividade e ver as coisas com mais sabedoria. Não vou nem dizer mais tranquilidade, porque é difícil a gente ficar tranquilo, mas assim, pelo menos com mais, né, a gente olhar com mais calma o que está acontecendo, para a gente pirar junto. Só para a gente finalizar, nos anos 90, quando a AIDS, eu não sei, acho que você devia ser pequenininha, nos anos 90, você é novinha. Eu vivi aquela época da AIDS. Era um momento difícil
que a gente estava vivendo. E Ronivon, uma vez, perguntou a Chico Xavier o que ele achava do vírus da AIDS. O que ele achava da AIDS, que virou uma pandemia, AIDS também, né? Matou gente no mundo inteiro. E o Chico lançou uma resposta que nunca mais saiu da minha cabeça, que eu acho que ela é válida hoje. O Chico disse assim: a sabedoria de Deus paira no mesmo plano da sua justiça. Então, o que acontece? Justiça e sabedoria de Deus. A justiça divina sendo realizada por ações que o próprio homem criou, porque a gente que foi atrás disso, desse vírus, né? Pairando no mesmo plano da sabedoria. Quantas conquistas a gente está tendo na ciência por conta dessa pandemia? Você já reparou isso? Você sabe o que é produzir uma vacina em 1 ano? Isso é uma coisa que nunca se pensou na vida. Então, muitos medicamentos, muitas terapias estão sendo desenvolvidas que vão ajudar a gente lá na frente. É que hoje a gente não consegue enxergar porque a gente está vivendo, nós estamos no olho do furacão, né? Mas um dia a gente vai entender isso. Eu vou marcar uma segunda palestra com o mesmo tema. Aí, porque tem um monte de gente que queria perguntar e ficou com a pergunta engasgada ali. Só marcar. Eu já sou de casa, né? Só marcar. Já. Tem que aproveitar que está na promoção. Né? Que dá para fazer online, que não precisa se locomover. Wagner, quero convidar você para fazer uma prece de encerramento comigo e com todos. Claro. Muito obrigado. E oferecer esse momento maravilhoso de prece para o nosso amigo Manolo, que nos deixou, né? Quis ir antes da gente. Foi antes do combinado, como diz Rolando Boldrin. Foi antes do combinado. Foi fazer gracinha lá do outro lado, fazer o povo dar risada do outro lado. Pois é. Mas ele está por aí, com certeza. Com certeza. Logo, logo ele está marcando presença nas nossas palestras aqui. É isso aí. Tá legal. Tá bom, então. Vamos fechando nossos olhos e agradecendo a presença do Wagner, de todos os amigos espirituais que estão conosco, nos intuindo. Agradecendo também a presença de todos. Que nós possamos refletir sobre esse aprendizado, refletir sobre a ressonância que emitimos, aquelas que deixamos entrar na nossa mente, no nosso corpo, aquelas que nós deixamos nos afetar, inclusive. Que nós possamos ter mais serenidade, mais fé, confiar sempre na sabedoria divina. Vamos agradecer, então, por mais esse momento maravilhoso e que nós possamos ter essa oportunidade mais vezes, estarmos aqui com bastante saúde, paz e felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, agradeço todo mundo. Gente, essa palestra fica gravada. Se vocês não conseguiram assistir desde o início, só voltar a fita, né? Show. Dá tempo de compartilhar ainda. Obrigada, Wagner. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo, beijo para você, fique com Deus. Tchau, beijo. Vocês também. Tchau.